Tom Júnior, de volta ao Brasil depois dessa tour mundial aí, que balanço você faz dessas viagens que você fez para divulgar o evento? Então, acho que de volta ao Brasil sempre é ótimo, né? Estar em casa. É ótimo, mas o balanço que eu faço, cara, eu acho que foi normal, foi dever cumprido, acho que a gente fez toda a agenda que tinha que fazer. Lógico que é ruim pra caraca, pelo fato que todo dia eu estava em um lugar, então isso dificultou bastante, mas graças a Deus a gente pôde cumprir toda a agenda e graças a Deus estou de volta. Qual foi a parte mais difícil desse tour inteiro? Cara, a parte mais difícil é acordar num lugar e dormir em outro e comer diferente. Eu acho que para mim isso foi o mais difícil de tudo. Como é que é ter que cumprir uma agenda, cumprir uma obrigação do UFC, né? Eles colocam lá, você tem que cumprir, sendo que encontrar toda vez um cara que você não gosta, saber como é que vai ser, provocação. Como é que é ter que passar por essa obrigação, né? Acho que isso é normal, é nosso trabalho, a gente tinha que cumprir isso. Não só para mim, mas para ele também, para os dois lados era ruim. Mas está tranquilo, como eu te falei, é trabalho, então a gente tinha que chegar lá e fazer. Primeira vez que você faz parte de uma divulgação tão grande assim, de uma luta sua, né? Você acha que isso vai te colocar no nível acima, tanto no Brasil quanto fora do Brasil, em termos de reconhecimento do público? Sim, acho que sim, pelo fato que a promoção foi muito grande, a gente rodou vários países e nisso joga assim a gente para cima. Acho que o reconhecimento vai ser maior, a gente já levou um pouco mais nossos fãs, todo mundo, mídia, mas faz parte. Eu acho que fiquei feliz com a tour toda que a gente fez. O que você achou da Irlanda, do povo irlandês? Foi um clima mais hostil, né? O pessoal muitas vezes não fez pergunta, mais provocou do que perguntou. O que você... Então, achei primeiramente frio pra caraca, né? Venta pra caraca, então isso é muito ruim. Mas já sobre os fãs eu já sabia que ia ser dele. A mesma coisa se fosse aqui no Brasil também, ia ser pro meu lado, lá é pro seu lado dele, mas quando eu andei na rua, eu pude conversar com pessoas normais e vi que o povo é muito acolhedor, muito receptivo, então fiquei feliz por isso, lógico, tirando os fãs deles. Muita gente falou que você, como campeão, devia receber um respeito maior e não ser tratado daquela forma dos fãs islandeses. Você acha isso também? Acho que pelo fã, não tem essa de ser o campeão, não. Acho que a gente estava no lugar, no país dele, então nisso a gente sabia que os fãs iam puxar para o lado dele, mas enquanto isso eu fiquei tranquilo. Acho que eu tenho um reconhecimento, eu sei que os fãs que me seguem e que me respeitam. O que mais te incomodou nessa viagem, comparado, tipo, as coisas que o Conor falou pra você, os fãs, ou ele pegar o seu cinturão? Pra mim não é nada. Pra mim não foi nada. Eu acho que, como eu te falei, isso é uma promoção, isso é um business, isso é um negócio. Então, a gente procurou valorizar bastante isso tudo, que eu sei que o dinheiro que ele estava investindo, pra gente recuperar isso na luta. E tudo isso que aconteceu nesses últimos dias te dá um gás a mais, uma fome a mais pra luta? A fome para a luta eu sempre vou estar. Para mim sempre a última luta sempre é mais importante, então essa para mim é mais importante agora. Agora voltar para a academia e chegar lá e treinar, fazer o melhor. Muita gente duvida às vezes que esse tipo de coisa aconteça mesmo, falam que é armado, não, os caras... O que tem de verdade assim? Tem uma coisa pessoal contra ele assim de ter raiva do cara, de desrespeitar o país, falar das pessoas que moram aqui? Para mim ele pode falar o que for, para mim não importa, eu acho que ele pode fazer o que é a provocação que for, eu vou sempre pensar em mim, eu vou lutar por mim. Então estou um pouco me lixando para essa declaração dele, eu estou focado em mim, na minha academia, nos meus amigos, que eu sei que a gente vai estar junto treinando, firme e forte, chegar lá e vencê-lo. Quando fez a previsão em que acha que a luta acaba no primeiro round, como é que você acha que a luta acaba? Pois é, ele sempre falou que acaba em 4 minutos, não sei o que, para mim isso não acaba nem em 4 minutos, eu vou pegar ele antes. É a luta que você se sente mais motivado, assim, pode-se dizer que é a luta que você está mais motivado para... Lógico que toda luta é uma motivação, porque você é o campeão também e tudo mais. Mas você sente que essa aí é um pouco diferente do que tem sido? Pois é, eu não procuro diferenciar a luta para mim, eu tenho que chegar lá e vencer. É essa que a gente conversa com o Dedé, então é nisso que eu estou pensando. Vou chegar lá, vou dar o meu melhor e vou vencê-lo. O Dedé foi um cara que sempre pregou respeito ali na academia, né? Ele sempre conversa com os atletas que tem que ter aquela cultura japonesa de respeitar, de tratar com educação. Como é que está sendo ter que mudar um pouco, virar essa chave aí e começar a pensar em espetáculo, em promoção? Pois é, né? A gente chega um certo tempo, a experiência vai batendo, a gente vai sabendo que a gente tem que fazer um pouco mais. Pelo fato que isso não é só uma luta, chegar lá dentro e lutar. A gente tem que chegar e vender também. Então é nisso que a gente está conversando, mas graças a Deus ele soube fazer esse papel, então a gente ficou mais na nossa. Ia chegar lá e vencer. Você acha que a rivalidade com o Conor já é maior do que
que a rivalidade com a Alfa Romeo, depois das lutas com o Shed? Não, a Alfa Romeo vai ficar, porque pelo fato essa é uma luta só, a gente ganhando dele, ele some. Então já a Alfa Romeo não, ele sempre vai ter atleta, eles sempre estão disputando com a gente ali as cabeças. Você acha que essa rivalidade pode ser uma coisa interessante para talvez no futuro fazer um TUF, que nem estão fazendo agora da ATT com a Black Zillion? Com certeza, eu não vejo como não acontecer isso. Eu acho que isso é o futuro. Acho que a gente vai se enfrentar com eles porque são as duas maiores equipes peso leve do mundo. Você nunca teve a oportunidade de ser técnico de um TUF? É um desejo que você tem? Cara, não digo desejo, eu acho que se eu for, ficar muito feliz. Mas vamos ver, né? Eu espero que isso um dia aconteça, que aí sim a carreira pode ser considerada completa. Muita gente fala que a tua luta pode quebrar um recorde de vendas de pay-per-view. Isso aí mexe contigo de alguma forma? Assim, é um dinheiro a mais que entra, né? Mas isso aí, o lutador pensa nesse tipo de coisa, você só pensa realmente ali dentro do octógono? Lógico, pensa sim. A gente trabalhou para isso, acho que o dinheiro que o Ultimate investiu é para ser a maior. Então, não, como eu falei, não quero que seja só a maior do peso, e sim da Ultimate completo. Você sente que o povo também está motivado para essa luta? Você chega, passa ali no metrô, passa ali na Upper, os caras, pô, tem que pegar esse irlandês. Você sente que isso está maior, as pessoas estão falando mais da tua luta, é um reflexo? Exatamente isso, né? Acho que onde eu ando hoje em dia, pelo fato de se tornar muito grande, todo mundo está na mesma sintonia de chegar lá e ganhar a luta. Você acha que hoje, assim, depois de tudo que aconteceu com o Anderson, essas polêmicas no começo do ano, você se tornou o maior nome do esporte aqui no Brasil? Para mim o Anderson sempre vai ser Anderson. Para mim, vejo o Anderson, o Minotauro, o Vanderlei. Os caras para mim sempre são maiores, são nossos ídolos. Então, hoje em dia eu estou ocupando o espaço que é dele, mas não digo que eu sou um ponto de referência. Eu acho que a gente vai chegar com os atletas também e vai dividir isso aí. Depois do McGregor, tem algum passo acima na tua carreira, já que o Pettis era a grande super luta e o Rafael dos Anjos ganhou ele sem dar chance nenhuma? O que você pensa a longo prazo, assim, uma coisa maior? Pois é, até eu quero saber também, né? Assim que a gente vencê-lo, eu queria saber qual vai ser o próximo passo, mas isso aí eu deixo pro Ultimate.